Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Paulo Henrique de Figueiredo sobre esse livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. Esse livro tem muita coisa para a gente ler e temos pouco tempo para falar dele, mas eu acho que é um estímulo para que você adquira o livro e leia, estude e até procure o Paulo para dar as explicações que você não conseguia entender. Convide-o a fazer palestras e seminários no seu centro espírita, enfim, na sua instituição, porque vale a pena. Paulo, explica isso que você estava falando. Para a gente ir mais a fundo na Isso. correlação do magnetismo e do espiritismo, é claro que envolve a questão da cura, o passe, é muita coisa para ser estudada. Certo. Mas para mim o que destaca mesmo foi o seguinte: um grupo de discípulos diretos de Mesmer, que estavam estudando com ele a medicina, falaram, mas Mesmer, e ele mesmo dizia, qual o desdobramento disso? Revoluciona a medicina? Ele fala, não, isso é o primeiro passo. Nossa. Em verdade, se a gente compreender essa alteração de que o indivíduo tem uma força própria que leva à cura, quais são os limites disso? Sim. Estudando o sexto sentido, que a gente está conectado com o universo, que era a teoria da harmonia universal, que ele dizia, tudo está conectado no universo. Ele está dizendo, isso aqui faz a gente perceber que uma sociedade desigual, olha que fantástico, isso é Mesmer falando, hein? Ele vai perceber que há uma semelhança entre a doença, que é um desequilíbrio, e a sociedade desigual. A sociedade com privilégios. Certo. A sociedade que não dá oportunidade para todos. As pessoas passando fome, tendo dificuldade. Ele vai dizer, tudo isso é como se fosse um desequilíbrio, uma doença. E a sociedade, como a natureza propôs, e aí nos aproximamos de Deus, ela tem uma forma que a torna saudável, equilibrada. E que forma é essa? É uma sociedade onde os indivíduos sejam autônomos, onde eles participam da sociedade com a sua vontade, Certo. fazendo aquilo que está de acordo com o seu interesse, o seu contexto. Então, não são pessoas automatizadas, né, submetidas ao condicionamento. Sim. São indivíduos que recebem a oportunidade de se desenvolver, se descobrir, de ser útil. E ajuda porque cada um no seu momento, cada um na Isso, sua cada um tem o seu desenvolvimento Isso, próprio. E em momentos Isso então, unindo dá uma coisa boa. agora nós estamos falando isso antes da Revolução Francesa. Ah, certo. E esses discípulos dele, entre um deles se chama Brissot, lideraram a Revolução Francesa. Então eles lideraram com esse conceito. Certo. Vamos dar educação para todos. E foram perseguidos pelo Robespierre e mortos pelo Robespierre. Então, entre os discípulos de Mesmer, 50 deles foram assassinados pelo Robespierre na guilhotina. E ele criou uma revolução nova, que é uma revolução falsa, sim. que era a que estava propondo a morte, né? Então, veja, muitos dos discípulos de Mesmer levaram para o século seguinte o magnetismo animal como proposta de cura e como proposta social. E influenciaram a ideia de que a moral, então, também era autônoma. Certo. Esse conceito foi explodir depois, no período ali próximo de Kardec, né, com a influência de vários filósofos. Muitos deles estudaram Mesmer. E com o seguinte conceito. Então, peraí, não é só na medicina que a cura parte do indivíduo, mas a participação social, a questão moral. Isso. Então, qualquer segmento, você pode dizer. Moral não é um indivíduo obedecendo a regras que se estabelecem para ele. Moral é o indivíduo descobrindo que uma sociedade igualitária nos leva a uma sociedade solidária. Certo. Então, Kardec, ele estava, antes do Espiritismo, dentro desse clima de pessoas na França e em outros lugares do mundo, pensando, a gente precisa mudar esse mundo e estabelecer ele a partir da iniciativa individual, a educação para todos, a solidariedade, porque o ato do passe é um ato de solidariedade. Sim, total. E aí surge a comunicação com os espíritos. E aquele grupo de espíritos superiores prontos a demonstrar para Kardec o que acontece no mundo espiritual. E esses espíritos, logo no início, disseram para Kardec, o magnetismo é fundamental para o espiritismo, vamos unir os dois. E aí disseram para Kardec, sabe aquela teoria de Mesmer, do fluido universal? Ela é a melhor maneira de explicar para vocês o mundo espiritual. Pois é. Mas como isso demora, né, Paulo? Como demora para chegar? Olha, nós estamos... Hoje nós estamos ainda... Você pode dizer que muita gente está engatinhando ainda. Esse assunto é quase desconhecido. Isso. A frase, olha, o magnetismo animal,
A teoria do fluido universal foi criada por Mesmer, é quase desconhecida. Exato, né? exato. Mas ela é fundamental, e Kardec sabia Sim. disso. É. Aí o que eu digo para você? A ideia da autonomia, que estava presente em Mesmer, ela também é fundamental no Espiritismo. Então. O Espiritismo é a doutrina que vem mostrar ao mundo que a moral fundamenta-se na liberdade do indivíduo. Exato. Se você não dá liberdade para o indivíduo, ele não desenvolve a sua moral. A moral condicionada, o condicionamento do indivíduo para um comportamento, você pegar uma criança e obrigar ela a agir daquela forma, sem ela saber por quê, não é educar. Não educar. É o que a gente faz com um cachorro, não é o que se Exato. faz com uma criança. Exato. A criança, ela só vai ser solidária se ela perceber que o ato solidário é o que traz a ela a felicidade. Essa é a pauta. E outra, você não faz o indivíduo parar de agir mal, de agir por imperfeição, castigando. Punindo, né? Você não Mas consegue. Punição não é um instrumento. não resolve, né? Qual que é o instrumento? A conscientização. E a conscientização só existe onde tem oportunidade. Se você dá oportunidade para o indivíduo se desenvolver e diz a ele que ele tem valor, aí Ele vai, né? ele passa a trabalhar em função do todo. Esse é o desafio do mundo e é a proposta espírita. E é a proposta sua, que é o momento A certo. recuperação Por isso, disso. Eu acho que por isso que hoje, Paulo, o seu livro vai deslanchar de fato, né? Até, apesar de já estar na 4ª edição, né? Mas eu acho que isso vai agora ajudar efetivamente nesse momento que nós estamos passando de moralização, de conscientização, de saber quem somos, o que nós podemos, enfim. E recuperar Mesmer e Kardec Isso. É demonstrar que nós estamos numa única luta. Por exemplo, se você recuperar magnetismo associado à homeopatia na medicina, é recuperar a autonomia do indivíduo. Dizer assim, olha, quem vai curar é você mesmo. Então, todos os instrumentos, até da própria medicina, hoje, o indivíduo precisa ir para uma operação, num caso crítico, precisa. Mas a gente não pode reforçar a saúde do indivíduo antes para que ele não chegue nesse ponto. Exato. Então, exato. em vez de a gente pode ter operações melhores, é o objetivo. Sim. Mas a gente tem que lutar para ter pouca gente precisando dela. Exato. E como é que a gente faz? Alterando os hábitos. Isso. E mostrar que o indivíduo olha, você é senhor de si mesmo. Você faz a escolha dos seus hábitos. Isso parte da população. E uma outra parte da população está sem oportunidade de escolha. Certo. Então, qual é o trabalho que nós temos que fazer? Aqueles que têm oportunidade de escolha, escolham adequadamente. Ajudá-los a escolher certo. E os que não têm oportunidade, vamos lutar para que todos tenham. Muito bom. Porque nós só vamos ser felizes nesse mundo quando todos tiverem oportunidade de ser felizes. Paulo, que pena que acaba o tempo. Acaba o tempo. Mas o seu livro está em todas as livrarias? Isso. Pode ser, tem também na Mundo Maior com um ótimo desconto. Tá certo. mundomaior.com.br. E aí recebe em casa. Muito bom. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Hoje nós conversamos com Paulo Henrique de Figueiredo sobre esse livro Mesmer, a mensagem negada do magnetismo animal. E se você quiser assistir a este ou outros programas, acesse youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.